acontece? Vamos partir do início, né? Quando a gente vai começar uma pesquisa, o que seria importante, principalmente, né, no momento da gente começar uma pesquisa? Primeiro, a gente pensar sobre o tema que a gente vai escrever. Esse tema foi um tema imposto, por exemplo, é um trabalho que já tem, né, que o professor recomendou, ou a instituição, né, já te encaminhou uma proposta, um tema definido? Se for assim, você não tem muita escolha, você realmente vai ter que trabalhar aquele tema. Mas se você tem opção pela escolha do tema, se você tem essa liberdade, vale a pena você escolher um tema com o qual você tenha maior afinidade, para que você tenha gosto, que você tenha, assim, um bom astral durante a elaboração do trabalho, né? Que você tenha, que aquele tema te instigue, te motive a saber mais. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é, se você tem liberdade para escolher, né, o assunto que você vai escrever, que você vai fazer seu trabalho, você escolha algo que você realmente goste, que faça sentido, para que você tenha, assim, disposição para a leitura, porque não tem como fazer um bom trabalho sem leitura, né? Uma boa leitura. Então, o que eu recomendaria, e aí pensando também em vocês alunos, pensando no nosso contexto, né, de vida conturbada, em que o tempo também é complicado, eu recomendo, no início do trabalho, antes de você começar o trabalho, pensar em determinado tema, separar, pesquisar no Google Acadêmico alguns artigos mais recentes sobre esse tema, e também, não só artigos, mas também vídeos no YouTube mais recentes sobre esse tema. Por quê? Porque aí você ganha tempo, você lê determinados artigos, e quando você está fazendo alguma atividade mais mecânica, né, em casa, quando às vezes você está, por exemplo, lavando louça, ou quando você está organizando alguns papéis na sua casa, no seu escritório, na sua mesa de estudos, ou mesmo quando você está organizando seu guarda-roupa, coisas desse gênero, você coloca para ouvir os vídeos, né? Porque aquilo você vai começando a ver sobre o que se fala quando se aborda esse assunto. Então, você vai se contextualizando de uma forma mais rápida e mais abrangente, digamos assim, de vários lados, né? Seja pela leitura e seja também, né, ouvindo vídeos, para que você depois já comece a ter uma noção geral sobre o assunto. E aí, nesse momento, você vai especificando, você vai conseguir tentar identificar o que você acha que ali é mais polêmico, o que você acha que levanta, assim, algumas questões que você poderia trabalhar na pesquisa, o que você gostaria de investigar mais. E aí, sim, você vai filtrar a sua pesquisa, entendeu? Primeiro, o ideal é você ter um panorama geral do assunto, né? E depois você vai filtrar, você vai direcionar a sua pesquisa para um tópico, um ponto específico, e vai tentar elaborar um problema para que você resolva por meio do seu trabalho, né? Vai pensar num objetivo que seria a resolução desse problema. Então, essa é a primeira dica, né? Para quem vai começar a escrever o trabalho. Ter uma visão geral, depois vai afunilar. Outra questão é o seguinte, depende da situação também, no caso, se você está fazendo um trabalho da faculdade, né, onde você não vai ter um orientador, ou se você está fazendo um TCC ou um trabalho de mestrado, né, uma dissertação de mestrado, uma de doutoramento, onde você vai ter sempre um encontro contínuo com o seu orientador. Quando você está fazendo o trabalho sozinho, é importante você, às vezes, conversar com colegas, com pessoas que estão trabalhando, estudando sobre esse mesmo tema, inclusive com o professor da disciplina, entendeu? Para poder ver se você está indo na direção certa, entendeu? Isso é muito importante para depois que você começar a escrever, já começar a escrever fazendo sentido. Então, por isso que é sempre bom uma leitura prévia, uma contextualização do tema, e aí a questão dos vídeos ajuda a ampliar um pouco mais rápido, né? Se você aproveitar o tempo que você não poderia estudar, concentrar em estudar, mas que está fazendo outras coisas, ouvir vídeos também. Talvez ainda vá ter algum podcast, né? Ainda é muito recente, assim, mas pode ser que haja podcast também sobre assuntos, né, que você possa tratar. Mas a gente tem que pensar de várias alternativas, documentários, filmes que abordam a história. Por exemplo, se você está querendo falar da emancipação feminina, talvez poderia ser interessante ver aquele filme As Sufragistas, entendeu? Que vai mostrar a luta das mulheres pelo voto. Então, são filmes que vão te contextualizar sobre a questão. Tem muito filme, muito vídeo e documentário que vai te dar uma visão geral e que vai te ganhar tempo. Não quer dizer que você não vai ter que ler os livros, e é muito importante que leia os livros, mas você já vai ter uma construção do assunto, né, formada. Então, os filmes e os vídeos ajudam bastante nessa parte da gente analisar e ter a visão geral.
Mas em seguida, né, se você não tem a opção, né, se você não tem um orientador, o quanto mais você se aprofundar, né, assim, geral dessa visão, você vai ter como conversar com o seu professor para poder pedir para que ele também, de certa forma, te oriente no sentido assim, eu estou indo pelo caminho certo, eu posso fazer um trabalho sobre esse ponto, é interessante. Então, aí você vai ter mais boa vontade do seu professor de te ajudar, porque você já fez, digamos assim, a sua lição de casa. Você não foi para lá sem saber nada para perguntar e querer que ele te dê uma resposta perfeita, pronta e o caminho todo mastigado. Você já teve uma interação né, com o tema, você já sabe do que se trata, e aí fica mais fácil até para você entender o que ele fala. Olha, foca mais nisso ou naquilo que vai te ajudar.